Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. A erupção de esporos cegante era na verdade apenas o primeiro passo, com um grande número delas sendo usadas para bloquear a visão. As bombas de cogumelo apertaram o interruptor em suas barrigas, ativando sua habilidade de autodestruição. Suas bocas se iluminaram e elas voaram em direção aos seus oponentes a velocidades super rápidas de todas as direções. Incapaz de evitá-las todas, a Fênix ativou seu modo de anel de fogo mágico, enrolando todo o seu corpo em uma roda e colidindo diretamente com as bombas de cogumelo, que explodiram com um estrondo no ar. Daquela nuvem de fumaça e fogo, a Fênix saiu voando de lá e continuou para o espaço aéreo do Reino dos Cogumelos. Terminamos o círculo externo. Vou levar vocês dois para o círculo interno, mas a partir desse ponto, vocês estarão por conta própria. O chefe estava principalmente lembrando Frag, mas ele não sabia se ele poderia ouvi-lo mais. O jovem já estava espumando pela boca há um tempo. As asas da Fênix se abriram amplamente, e enquanto voava pelas nuvens, ela viu algo pelo canto do olho. Havia algo à sua frente, emitindo fumaça de uma cor estranha, fazendo a Fênix frear bruscamente. Devido à inércia, Frag foi empurrado para fora e acordou, gaguejando e perguntando, onde estamos? Ele estava suando por toda a cabeça, mudando de ideia em relação a antes. Eu só posso levar vocês até aqui, tenho medo que não haja caminho de volta para vocês pequeninos se eu for mais fundo. A quantidade de magia aqui é aterrorizante. Será que vem do Rei Cogumelo? Frog tentou se lembrar e perguntou novamente, onde estamos? A Fênix não respondeu, e suas garras de repente se soltaram. Frog e o leitão pararam de gritar e estavam prestes a perguntar por que suas cabeças estavam frias, quando sentiram seus corpos caindo livremente para baixo. O leitão gritou de alegria, mas Frog parecia que seus dentes e lábios estavam todos misturados, sem saber o que fazer, exceto gritar e berrar. Abaixo dos pés do leitão havia um arco-íris de 7 cores, mas Frog estava ocupado gritando e berrando, então bateu a cabeça nele e deslizou junto com o leitão cor-de-rosa. Eles acharam divertido deslizar com as mãos para fora, como se estivessem brincando em um escorregador, mas de repente sentiram que algo estava errado. Esse escorregador era íngreme demais, e suas 4 nádegas arrastaram e os jogaram no chão, quicando algumas vezes antes de finalmente pararem. Foi tão curto que eles ficaram um pouco rígidos, mas depois de um tempo, o leitão levantou as mãos animadamente e gritou porque havia aterrissado, enquanto Frog cuspiu um bocado de sangue porque doía muito aterrissar de nádegas. Mas ao olhar para trás, para o que eles haviam acabado de deslizar, ele percebeu que teve muita sorte de não ter morrido. De repente, houve um estrondo ao lado deles, e os dois olharam cautelosamente para ver uma rocha se movendo. Não estava se movendo, mas sim girando o outro lado para dentro, e de repente 5 ou 7 rochas de cogumelo viraram seus rostos para os dois e os encararam. Frog ficou tão assustado que arreganhou os dentes. Oh meu Deus, é uma rocha de cogumelo de novo? Mas eles ignoraram Frog e olharam para a criatura rosa que estava com os olhos fechados. Depois de pensar por um tempo, como se estivessem tentando digerir o que era aquela coisa, as rochas de cogumelo de repente abriram a boca. Oh meu Deus! Elas rugiram em alarme e então todo o grupo de rochas de cogumelo rugiu ferozmente, chamando outros grupos ao redor para avançar. Frog se lembrou do aviso da Fênix de Fogo. O leitão havia sido marcado e estava prestes a ser morto. Ele teimosamente se apoiou em suas 4 patas e gemeu algumas vezes em resposta, apenas para ser atingido na cabeça por Frag. Por que você está gritando? Não deveria estar fugindo ao invés de brigar com palavras? Frog agarrou o rabo do leitão e fugiu, seguido de perto por um grupo de rochas de cogumelo ferozes. A cena era caótica, como um credor perseguindo alguns devedores. Frog usou toda a sua velocidade para correr, gritando por seu pai e mãe. Essas rochas não eram rápidas, mas eram muitas. Assim que terminou de amaldiçoar, 2 enormes apareceram à sua frente. Frog e o leitão viraram bruscamente para encontrar outro caminho, mas foram bloqueados novamente e viraram novamente, foram para a esquerda e depois para a direita, e logo estavam cercados.
Droga! Frog usou toda a sua capacidade cerebral e cerrou os dentes para tomar a decisão de que não havia outra maneira senão lutar para se entenderem. Esporos eclodiram, as rochas de cogumelo perderam a visão e colidiram umas com as outras, sem ter para onde correr. Elas o perseguiam até seus pés, tentando adivinhar para onde sua presa havia ido. Um braço minúsculo estendeu-se debaixo da fumaça dos esporos de cogumelo e grudou algo no traseiro do leitão. Frog se agachou sob a fumaça e puxou freneticamente alguns cogumelos do chão. À medida que a fumaça começava a se dissipar, ele teve que se mover mais rápido. As rochas de cogumelo viram algo se movendo vagamente, mas não sabiam o que era, apenas observavam. Então, de repente, viram o sorriso de Frog. Caros senhores e senhoras cogumelos, há algum tipo de mal-entendido aqui. Eles alegremente lidaram com o que estava sob a fumaça como uma família, e quando foram encurralados aqui, começaram a falar besteiras. O quê? Frog apareceu com uma atitude muito confiante. Calma, irmãos cogumelos, eles são da minha família. Que família sua? Eles olharam de cima com um olhar de incompreensão. Frog apontou para o lado. Tenho a honra de apresentar Tadam, o cogumelo leitão. Um leitão estava coberto de verde do toque azul, e ele colocou o cogumelo na cabeça e nas costas. E até seu nariz estava escorrendo e seus olhos lacrimejavam. O ar ao redor das pedras de cogumelo ficou silencioso enquanto elas tentavam entender se aquilo realmente era um cogumelo rosa de porquinho. Plop, um cogumelo no traseiro liso do porquinho caiu no chão, e a cola se soltou. Um silêncio caiu sobre as faces sombrias das pedras de cogumelo, até mesmo o sapo só conseguia sorrir e tentar colocar o cogumelo de volta, explicando que não era nada, era apenas o momento em que o cogumelo do porquinho trocava de cogumelo velho. Os olhos suspeitos continuaram brilhando sobre o sapo, mas não atacaram. Ele lentamente guiou o porquinho para longe dali, ainda sorrindo de forma brincalhona e pedindo permissão para se retirar primeiro, grandes irmãos. O porquinho tentava evitar que os cogumelos caíssem de sua cabeça enquanto caminhava, e junto com o sapo, finalmente escaparam dos grandalhões. Ele respirou aliviado, feliz por ainda estar vivo. Foi sorte que seu oponente tinha uma cabeça grande com um cérebro do tamanho de uma uva. No entanto, o toque verde foi bastante útil, e o sapo decidiu manter a camuflagem nas costas do porquinho, talvez o cogumelo de cérebro pequeno não notasse. Assim que terminou de falar, ouviu alguém rindo muito perto. Você é um carinha interessante. Ambos pararam cautelosamente e perguntaram com os olhos semicerrados. Quem é? Um cogumelo que se parecia muito com ele, mas estava totalmente vestido, não nu, estava encostado em uma árvore, com os braços cruzados e respondendo despreocupadamente, você não é um cogumelo controlado por um humano. Ele estava encostado no tronco da árvore, mas era um cogumelo antigo com galhos grandes e redondos. Tudo que o sapo conseguia ler era o nome do cogumelo, ele não conseguia ver seu nível, e todas as suas outras habilidades estavam além do seu nível, então ele não conseguia enxergar através dele. Esse tio podia realmente falar a língua humana. O sapo ficou cauteloso, sua mente trabalhando rápido para encontrar uma saída, mas ele sabia que não poderia usar os truques que usou nos estúpidos. O que é isso? O cogumelo Chataki olhou para ele severamente e perguntou, você está planejando usar uma lua e estrelas falsas? Com certeza, essa é uma habilidade que só humanos podem usar. Acho que acertei ao adivinhar que você é um animal de estimação humano, acusado de ter um coração negro. O sapo entrou em pânico e apontou para o cogumelo Chataki, tentando acalmá-lo, dizendo, somos todos cogumelos, não faça nada precipitado. Assim que terminou de falar, o chapéu voou em direção aos dois, girando violentamente como um bumerangue. O sapo se resignou ao seu destino, fechando os olhos e desistindo, mas inesperadamente, o cogumelo Chataki seguiu seu chapéu e apareceu atrás dos dois em uma pose como um espadachim cruzando o lago, com um coque na cabeça que parecia muito com um cogumelo agulha dourada. Ele embainhou sua espada e pegou o chapéu para colocá-lo de volta em sua cabeça. Agora o sapo sabia que esse era Cage, um dos 4 grandes generais do reino dos cogumelos. Virando-se para os dois, ele disse que não temos nada a dizer um ao outro. Como guardião deste território, há 0% de chance de qualquer ameaça passar por mim. O sapo não entendeu nada.
Ele se virou para explicar e, de repente, viu que seus pontos de vida haviam sido reduzidos em 257, e 257 era todo o seu HP. O sapo percebeu em choque que ele havia acabado de ser dividido em dois de cima para baixo. O Nin ficou assustado, e quando olhou para o lado, viu o sapo dividido ao meio e caindo no chão. Seu amigo estava morto. Já, ele suspirou e seus olhos se encheram de lágrimas. A camuflagem de cogumelo em seu nariz caiu no chão e se despedaçou. Oh, não! O Nin exclamou lentamente por alguns segundos antes de gritar em ódio. O porco rosa se transformou em um monstro, usando todas as suas 4 pernas grossas para carregar em direção a Cage, colocando toda a sua força em uma carga selvagem, mas o cogumelo Shataki apenas levantou uma sobrancelha e repetiu: todos os intrusos devem morrer. Ele sacou sua espada e golpeou o Nin nas costas, fazendo-o ajoelhar-se no chão. Toda a camuflagem foi destruída, e o porco rosa desmaiou aos seus pés, ignorando a espada afiada que brilhava ameaçadoramente e se preparava para atacar. Sua mão se apertou, e seus olhos nem piscaram, quando de repente o alto-falante do cogumelo, de muito, muito longe, soou um uivo terrível. As ondas sonoras vindas da área central do reino dos cogumelos gradualmente se espalharam por toda a região, chegando até onde Cage estava prestes a atacar. Ele se inclinou para trás e rapidamente saltou para uma árvore de cogumelo próxima, sem tocar em Nin, desaparecendo sem deixar rastros. Fora do reino, um barulho alto ressoou, e os cogumelos Boulder saltaram em direção ao centro ao som do apito. Cada vez que tocavam o chão, tudo tremia, e todos pareciam estar com pressa, ignorando Nin, que estava inconsciente, e Frog, que estava partido em 2. De repente, as duas metades de Frog se aproximaram e se uniram inesperadamente. Gradualmente, Frog recobrou a consciência, abriu os olhos e percebeu que havia voltado à sua forma original. O que aconteceu? Eu estava claramente morto, então como ainda estou vivo? E não há ouro de ressurreição, então como? Frog olhou ao redor, confuso, e encontrou Nin deitado nas proximidades, nocauteado por um golpe que o fez soltar fumaça. Ele correu e gritou para o porquinho rosa, sacudindo de um lado para o outro inúmeras vezes, mas não obteve resposta. Frog ficou aterrorizado, pensando que seu amigo estava realmente morto, e abraçou o porquinho rosa, chorando. O choque emocional foi tão grande que ativou sua erupção de esporos sem que ele percebesse, e uma fumaça amarela violenta irrompeu junto com a dor. Frog chorava e se arrependia profundamente. É minha culpa, eu não deveria ter trazido você comigo. Eu sou o responsável por isso. De repente, a fumaça de esporos entrou no nariz de Nin, e ele subitamente se levantou e avançou contra Frog. O porquinho rosa se levantou sobre as 4 patas, farejando o cheiro dos esporos, e ficou tão empolgado que seu pelo se arrepiou, sacudindo os cogumelos. Frog ficou aterrorizado e chamou por Nin. O porquinho finalmente percebeu que havia alguém ao seu lado, olhou para Frog, e então correu em sua direção, guinchando alegremente, transformando-se em um cachorrinho e lambendo o rosto de Frog afetuosamente. Ele também ficou aliviado, era bom que estivesse tudo bem. Enxugando as lágrimas, Frog sussurrou: achei que você estivesse morto agora há pouco. O apito soou novamente, ecoando por toda a área. Desta vez, os dois olharam na direção do som surpresos. Enquanto Frog ainda se perguntava o que era aquele som, o Nin observava com cautela. De repente, viu seu amigo saltar, as mãos tremendo, os olhos desfocados como se estivesse hipnotizado. O Nin correu atrás dele, chamando-o, mas Frog não ouviu. Ele tentou usar a boca para agarrar o chapéu de cogumelo e puxá-lo com toda a força. A dor trouxe a consciência de Frog de volta. Ele sacudiu a cabeça e se perguntou o que estava acontecendo, o que tinha acabado de acontecer para fazer sua cabeça doer tanto. O Nin se aproximou e perguntou: por que você está olhando para o pequeno assim? O barulho alto vindo do centro do reino soou mais uma vez, e Frog foi hipnotizado assim que ouviu, avançando sem dizer uma palavra. Desta vez, ele estava ainda mais rápido, e o Nin ficou tão assustado que tentou puxá-lo de volta, guinchando, mas Frog não percebeu. Do outro lado da muralha do reino dos cogumelos, a cachoeira caía à distância, transformando a luz em lindas faixas de cores. De lá,
Ela se derramava em um riacho sinuoso entre os cogumelos gigantes, e agora havia um som de gritos que era ainda mais alto do que o som da água. Uma horda de cogumelos de todos os tamanhos, armados com armas, gritava alto, seus pés batendo no chão enquanto enfrentavam um grupo de humanos com escudos e espadas correndo em direção a eles. Matem-nos! Matem todos! Ambos os lados avançaram um contra o outro sem piedade. O som de armas e gritos se chocou. Os cogumelos pareciam pequenos, mas eram muito sanguinários. Um deles saltou e pousou em um escudo, cravando seus pés nele. Esse guerreiro, Sukuna, havia alcançado nível 33 e estava bem equipado pela guilda do veneno de um olho só. Um braço de luta fez com que esse cogumelo ficasse tonto. O homem de cabelo espetado ao lado dele gritou, Sarkuga, deixaremos a retaguarda para você. Seu espadachim, Chase, havia alcançado nível 29, mas estava classificado ao lado de Kuga. Com um rápido olhar, ele cortou com precisão um soldado cogumelo bastante grande. Atrás dele, um assassino cogumelo tentou atacá-lo pelas costas. Inesperadamente, foi atingido por uma flecha que atravessou seu corpo, caindo no chão. A arqueira de nível 21, Kagaya, do olho venenoso, levantou o dedo para cima com confiança. O veterano Chase deve tomar cuidado também, mas não se preocupe, deixe isso comigo, ela lembrou com firmeza. Agora não é hora de relaxar. A batalha acabou de começar. Uma horda de soldados cogumelos avançou em grande número, forçando os membros do olho venenoso a se agruparem ainda mais. Cuidado, eles vão usar novamente a tática da onda humana, avisou ela. Duas mãos cobertas por luvas surgiram de uma nuvem de fumaça gelada, e houve um clique. Todos os cogumelos na nova onda de ataque se transformaram em ingredientes para um prato de pérolas e queijo, congelados no ar, tornando-se alvos para flechas, ou sendo cortados ou perfurados pelos espinhos no escudo que Kuga estava segurando. Ele olhou para lá e riu. Finalmente, os rangos do mar decidiram nos ajudar. Tá, um mago de gelo de nível 38, também do olho venenoso, riu enquanto explicava. Foi ordem do vice-comandante. O som do metal batendo no chão era ensurdecedor, e o cogumelo metálico com uma broca giratória rápida estava mirando em Tá, prestes a atacar. Ele rapidamente convocou uma parede de gelo para bloqueá-lo logo acima de sua cabeça, mas não era páreo para a broca. Ela perfurou diretamente, projetando uma sombra sobre seu rosto com óculos, que não estava mais calmo. O mago de nível D gritou, e antes que alguém pudesse correr para salvá-lo, houve uma grande explosão, e o mago de gelo estava deitado em um pool de seu próprio sangue. Seu rosto murmurava, irmão, me salve. O cogumelo metálico aproveitou a oportunidade para atacar, com várias bocas cruéis rugindo continuamente. O cogumelo gritou, tá! E a outra pessoa ergueu o braço sombrio, revelando um bastão, e em um instante, cobriu-o de chamas e girou seu corpo em um lançamento de lança, enviando-o diretamente ao cogumelo metálico para salvar seu superior. O lançamento liberou uma força aterrorizante, atravessando o monstro cogumelo, dividindo-o em dois e ganhando uma combinação de 170 pontos de experiência. Vaga-Vaca, um mago de fogo de nível 49, foi quem lançou a lança e também era membro da mesma guilda, correndo do campo de batalha de nível mar para salvar Tá. Primeiro olhou para seu tio ansiosamente, lembrando de correr para cá e se preparar para o castigo da guilda. Tá, seu idiota, me salve, me salve. Ouvir isso fez Vaga ficar furioso. Se você quer me punir, então me puna, se quer me expulsar, então me expulse, mas não deixe Tá morrer. Eu entrei nesta guilda para honrar os magos que criaram a magia de fogo e a magia venenosa, mas olhando para a situação atual, eles não veem os magos como nada além de armas úteis. Eles só estiveram esperando e assistindo todo esse tempo, sem fazer nada útil. Enquanto xingava, ouviu o rugido dos cogumelos metálicos e uma nova horda estava atacando os garotos de nível D, perfurando o escudo de Kuga. Ele se preparou, cerrou os dentes e lembrou a todos, estamos no meio de uma batalha, todos precisam se concentrar. Não é hora de discutir, ajude-me. Kuga balançou o braço, enviando um cogumelo voando, mas isso não foi suficiente, e outro avançou contra ele, com a boca rugindo.
Chase usou sua espada para criar uma habilidade de escudo, pulou ao redor e depois fez um salto, terminando em um grande cogumelo aparado. A espada girou no meio de seu rosto, e ele rugiu algumas vezes antes de ficar em silêncio. Vaga olhou para ele, sugerindo que todos saíssem com ele. Não havia necessidade de ficar aqui sendo trampolins para os rangos altos, mas Chase não concordou. Acho que essa é a maneira da guilda de testar nossas habilidades e selecionar membros adequados. Afinal, estamos lutando há muito tempo, só um tolo desistiria neste ponto. Ambos os lados do rio estavam agora cobertos por cadáveres e feridos dos soldados cogumelos e magos do olho venenoso. Chase continuou, respirando pesadamente. Se queremos estar no topo da guilda, temos que aceitar os riscos. A missão de encontrar o rei dos cogumelos é nossa chance de provar nosso valor. O suor escorrendo por sua cabeça careca, Kuga concordou. Estou envelhecendo, ainda estou no fundo, mas vocês, que são mais jovens, ainda têm uma chance. Como líder da nossa equipe, vou cobrir suas costas e ajudar todos vocês a ganhar o reconhecimento da guilda. Diante deles, muitos guerreiros continuavam a avançar, atravessando o rio para lutar contra os cogumelos. Chase sentiu seus pulmões se encherem de determinação. Mesmo sendo um espadachim insignificante agora, um dia eu me tornarei um pilar da guilda e um espadachim sagrado. Bem, se você diz isso, pensou Vaga silenciosamente, concordando com Kuga. Apesar de ser muito jovem, sua atitude e força eram exemplares, mesmo sendo ele quem liderava a equipe. Chase foi quem os reuniu todos em primeiro lugar. Primeiro estava cheio de determinação. Eu acredito em você, Chase. O som de uma trombeta soou, sacudindo toda a área. A equipe não entendeu o significado do som, mas os cogumelos que haviam sido derrubados ao lado deles de repente curaram suas feridas em um instante. Primeiro voou acima, dizendo, eles estão se movendo e voltando à vida, e agora estão rosnando e rugindo. Todos sabem que estão xingando os humanos. Vaga estava furioso. Até os cogumelos metálicos mortos haviam voltado à vida, e sob os pés de Chase, um rugido o aterrorizou, fazendo-o esfaquear desesperadamente. Kuga teve que se virar e lembrá-lo, não entre em pânico, precisamos voltar à formação. Assim que terminou de falar, uma sombra apareceu diante dele, e uma mão escura e musculosa lançou Kuga para o alto, junto com seu escudo robusto. Ele voou para trás, e o choque era evidente nos rostos de Chase e Vaga. Os dois olharam ansiosos para o atacante de Kuga e viram um monstro cogumelo preto e vermelho de nível 47 se erguendo, com os punhos cerrados e gritando, Mocha Moku. Vaga sentiu uma raiva intensa e rugiu, não conseguindo mais se controlar. Este é o meu momento, Vaga, de incendiar tudo isso. Seu corpo inteiro explodiu em chamas mágicas, girando e, ao comando, lançou uma grande bola de fogo que disparou dezenas de esferas de fogo em direção ao monstro cogumelo, justo quando ele não sabia o que fazer. Um bastão em forma de estrela foi brandido, e um mago cogumelo apareceu, chamando suavemente, Mocha Moku. A luz do bastão iluminou um cogumelo soldado próximo. Instantaneamente ele se transformou em um cogumelo antigo e alto, com o chapéu estendido para bloquear todas as esferas de fogo. Vaga estava furioso, aquele era seu feitiço mais forte, e foi bloqueado com tanta facilidade. Mas isso não era tudo. O canhão cogumelo espirrou novamente, lançando o que estava em sua cabeça diretamente contra Kuga.